Boa noite. Confesso ser minha primeira vez aqui. É uma grande responsabilidade estar aqui em cima, né? E que nós possamos sair daqui com uma mensagem que a gente consiga levar para a nossa vida, né? De alguma forma. Já caiu o papel aqui, eu vou pegar. Pessoal, hoje eu vou falar sobre, o título é O Poder do Conhecimento, né? A gente não fala muito sobre isso, a gente não para pensar sobre isso, eu confesso. Tem um filósofo, eu vou citar um filósofo aqui que disse, saber é poder, né? Também podemos dizer que conhecimento é poder. Através do conhecimento, a gente consegue tomar muitas decisões com base naquilo que a gente sabe, né? Tem um outro pensador que disse que a ignorância é uma dádiva. São frases contrastantes e que dizem muito sobre a nossa sociedade hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O que nos leva à seguinte pergunta. Estamos buscando conhecimento? A gente está buscando conhecer? A gente frequenta a igreja, mas muitas vezes a gente não tem o conhecimento que a gente deveria ter, a profundidade do conhecimento que a gente deveria ter sobre a palavra de Deus. Nós damos muita importância, às vezes, ao conhecimento que a gente precisa para sobreviver, para viver nessa terra, que é necessário, obviamente. A gente precisa de profissão, a gente precisa de conhecimento para a gente lidar com as situações do nosso dia a dia. Isso todo mundo sabe, né? Eu coloquei aqui, em nossas vidas constantemente necessitamos do saber para as mais simples atividades. Até para você fritar um ovo, você precisa saber o que você está fazendo, né? E tem gente que ainda não consegue. Então, de acordo com o que obtemos de conhecimento, o que fazemos dele também é importante. Temos exemplos bons e ruins no decorrer da história, né? Eu vou citar aqui, desde os tempos antigos, o conhecimento pode mudar realidades e alterar destinos, como eu já falei. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, na Bíblia, a gente tem Salomão. Quando Salomão, a primeira coisa que ele pediu para Deus foi o quê? Conhecimento, sabedoria, a capacidade dele conseguir lidar com as situações pelas quais ele passaria quando ele assumisse o trono, né? Então, foi o rei mais inteligente, na minha opinião, dentro do que a gente tem no âmbito da Bíblia. E o reino dele prosperou grandemente na época que ele foi rei, né? Logicamente, a gente não vai citar os erros, as falhas, como humano, todos temos, mas ele, no começo da vida dele como rei, a primeira coisa que ele pediu foi sabedoria para Deus, né? Outro exemplo, Jesus ensinou discípulos e também aprendeu desde o começo de sua vida, né? Ele também estudava. Jesus, ele veio a essa terra como humano. Então, desde o começo da vida dele, cita na Bíblia que ele ia para sinagogas, que ele ficava lá entre os fariseus dentro da igreja e aprendendo também com eles. E isso ele levou para a vida dele até o fim da sua vida. Ele ensinou, mas ele também aprendeu, ele também estudou, né? Eu vou citar um exemplo, vamos colocar aí um exemplo do nosso mundo, da nossa história. O desenvolvimento desse mundo, as máquinas, as engenhosidades que a gente usa hoje, elas foram, vamos colocar aí, o pico dela de desenvolvimento começou da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. A gente teve ali um desenvolvimento tecnológico muito grande. O desenvolvimento dos automóveis, a Primeira Guerra foi de guerra de cavalo. Era a guerra das cruzadas, assim, era gente com cavalo, com lança. A Segunda Guerra já foi outra coisa. A gente tinha avião, você já tinha tanque de guerra, você já tinha armas nucleares que foram desenvolvidas, lá até tem um filme aí. Enfim, o ponto é esse. A sociedade, nosso planeta, a sociedade humana, ela se desenvolveu muito
mediante ao conhecimento, mediante a procura de desenvolvimento, né? Eu citei esse exemplo, mas tenho também o exemplo depois da Guerra Fria. Você teve ali um desenvolvimento que teve uma guerra entre Estados Unidos e na época, a União Soviética, e você, nesse período, você desenvolveu muita coisa. Exemplo, o ser humano foi para a Lua nessa época. O ser humano desenvolveu máquinas muito boas aí, que depois foram usadas para outras finalidades que não a guerra. Até aquele exemplo do avião Antonov lá, que carregava cargas que só ele carregava, e ele foi destruído agora, há uns tempos atrás, na guerra da Ucrânia e da Rússia. Foi um avião que foi criado lá na União Soviética e que até hoje não tem nenhum igual a ele. Isso mediante ao desenvolvimento de tecnologias e da busca de conhecimento. Após essa introdução, isso nos leva à mensagem de hoje. Se o conhecimento é tão importante para nós, falando no aspecto geral, para o desenvolvimento da raça humana, por que tantas vezes nós o negligenciamos, né? Agora eu estou falando do conhecimento da Bíblia, do conhecimento da palavra. O que consumimos nos edifica ou nos destrói e nos leva para longe de Deus, né? Constantemente a gente tem um monte de decisões que a gente toma na nossa vida. Todo dia você tem várias coisas que você vai fazer durante o dia. Por exemplo, vou almoçar. Pô, o que eu vou assistir? Às vezes eu vou pegar um videozinho, vou botar aqui, e enquanto eu tô comendo aqui, sei lá, vou pegar um vídeo do TikTok aqui e vou ficar assistindo. Aquilo vai te trazer alguma coisa benéfica? Não, às vezes não. A maior parte das vezes não. Mas, vou pegar aqui, não sei, exemplo, vou pegar aqui um vídeo do pastor Rodrigo Silva, vou pôr aqui. Aí, poxa, você tá, vamos colocar aí, você está estudando de uma forma ali mais leve, né? Você está ouvindo, está comendo ali, e aqui, as duas coisas vão vir para o seu corpo. O alimento vai te trazer energia, e aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo, vai te trazer benefício para o seu cérebro, para a sua vida espiritual, entendeu? A ausência da busca de conhecimento da palavra de Deus nos torna vulneráveis a acreditar em meias verdades. Eu coloquei isso aqui, mas meias verdades não existem, né? A gente sabe disso. Ou uma coisa é verdade ou uma coisa é mentira. Mas hoje, no mundo que a gente vive, na atual sociedade que a gente vive, nos tempos que nós vivemos, tudo é relativizado. Não, mas isso aqui, pô, não, nada a ver. Tranquilo, isso aí que ele está fazendo ali é de boa. Nós temos já situações dentro das igrejas que antigamente não aconteceriam. E hoje são relativizadas. Hoje tudo é relativo. A verdade se tornou relativa. Mas não deve ser para nós. Então, a importância de a gente conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, não só a Bíblia, tem vários autores importantes dentro da história da Igreja Adventista, que a gente tem que procurar ler, né? Eu vi aqui, eu pesquisei no Google, nós temos no mundo hoje de 40 a 60 mil religiões. Ou seja, religião pra caramba. Então, assim, cada um fala uma coisa. Eu coloquei aqui uma pergunta. Essas religiões todas vão te levar para onde a gente precisa ir quando a gente vem aqui? Os adventistas acreditam na segunda vida de Jesus Cristo e que nós vamos para um lugar além disso aqui. Essas religiões, elas pregam o quê? Eu estou dando um exemplo aqui, porque nós temos uma porção de religiões que você, às vezes, só se sente bem dentro da igreja, mas aquilo não te traz nada, não te leva a lugar nenhum, entendeu? Então, nós não podemos ser iguais aos outros. Nós temos que, quando a gente aborda uma pessoa, quando a gente aborda alguém, a gente tem que ter a consciência da responsabilidade que nós temos quando a gente está falando de Deus, né? E a gente tem que ter propriedade naquilo que a gente está dizendo. Como a gente vai fazer isso? Estudando. E não é fácil não. Tem hora que eu tenho uma rotina dentro do meu trabalho, trabalho como autônomo. Todo dia eu leio, faço o ano bíblico,
peguei um livro, eu termino de ler um livro, eu pego outro, e daí eu leio lá um capítulo, que seja 2, 3 páginas, depende do dia, às vezes está muito quente, a dificuldade de concentração é maior, mas você cria um hábito de você ler alguma coisa que vai te ajudar a você ter base para você poder pregar a palavra, porque não é fácil. Tem perguntas, às vezes você se prepara para alguma coisa e a pessoa te faz uma pergunta que você não sabe responder. Como é que é isso aqui? Se você não tiver a constância ali de procurar saber, procurar se informar, procurar se interar com as coisas, com os assuntos da Bíblia, você pode ser pego numa uma saia justa, entendeu? Então a gente tem que a ideia é essa, estudar, para que a gente não seja pego de surpresa numa situação. Se em tantas ocasiões anteriores o conhecimento foi usado para alcançar objetivos ou mesmo otimizá-los, não devemos nós fazer o mesmo? A gente tem muitos exemplos dentro da sociedade de conhecimentos que foram bem-sucedidos. Vou citar alguns no decorrer do sermão, mas se o ser humano não tivesse procurado conhecimento, a gente não estava na situação que a gente está hoje. Antigamente as pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, antigamente as pessoas faziam transfusão de sangue sem saber o tipo sanguíneo das pessoas. Você tinha um índice de letalidade altíssimo. A pessoa tinha dor de dente, o cara fazia o quê? Na Idade Média era arrancar o dente ali e acabou. Não tinha tratamento que a gente tem hoje. Isso veio a partir do quê? A partir do conhecimento, né? Quanto mais usarmos esse conhecimento que está disponível para nós, mais breve pode ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Então a gente tem uma missão, né, que Jesus veio e passou uma parte, a outra parte vem da gente. E como a gente vai fazer isso da melhor forma possível? Sabendo, procurando, né? A sentença conhecimento e poder não diz respeito apenas sobre o poder de influência, mas também sobre o poder de escolha. Quando você sabe, você pode tomar uma decisão melhor. E aquele que sabe, quando a gente está falando da Bíblia Sagrada, nós temos pessoas aqui que não nasceram adventistas, que nasceram fora da igreja. E essas pessoas decidiram, dentro do conhecimento que elas adquiriram, que foi passado, transmitido, às vezes por pessoas aqui dentro, ou mesmo pelo exemplo, a escolher essa vida que a gente tem, que é uma vida, em tese, de separação do mundo, para a gente viver e converter outras pessoas também, né? O conhecimento propiciou isso para minha esposa, por exemplo, que não era da igreja adventista, entre outros vários exemplos. Então, a gente tem a responsabilidade de saber o que a gente está fazendo e de saber o que a gente está dizendo para as outras pessoas. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Eu citei um exemplo que eu coloquei aqui. Nós temos as mensagens angélicas, né? Em Apocalipse, fala sobre elas. Não vou falar sobre elas aqui, não vou entrar no mérito das mensagens angélicas, mas as pessoas que conhecem, sabem sobre. Mas nós temos também, eu vi um vídeo do pastor, não estou com o nome dele agora aqui, mas ele fala sobre as 3 mensagens anti-angélicas, que foram criadas na mesma época da grande decepção, lá em 1844. E os 3 criadores, até hoje, são cultuados. E dentre eles, aliás, todos eles, de alguma forma, têm seguidores hoje, e alguns são religiões. Então, vamos colocar aí. O primeiro foi Charles Darwin. Charles Darwin criou a teoria do evolucionismo. Ou seja, você não foi criado. Você veio de uma larva que se desenvolveu até chegar no ser humano. Isso é um absurdo, mas não tem base, mas todas
literaturas, eles colocam acredita-se que, supõe-se que, mas eles não têm base nenhuma concreta para dizer, não, foi assim e acabou. Mas isso aí planta a ideia de Satanás ele não é provar para você que aquilo é verdade, mas ele colocou dúvida ali. Ele colocou a dúvida na cabeça do ser humano. E foi através dessa pessoa. E ele começou os escritos dele justamente no mesmo ano em que houve a decepção. Ou seja, do mesmo jeito que aconteceu uma reforma dentro do protestantismo nessa época, também iniciou-se um plano, né, satânico para você poder destruir, para você poder separar as pessoas com ideologias que são nefastas. Na mesma época também, um pouco depois, você tem Allan Kardec, que fala sobre o espiritismo. E o espiritismo se tornou uma religião, certo? E depois dele, nós temos Karl Marx. Karl Marx é o pai da ideologia do socialismo. Então, se algum de nós aqui acredita no socialismo, você já está em contraste com aquilo que a igreja prega. Por quê? Porque o socialismo ele prevê que você... Allan Kardec disse... Allan Kardec não. Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, ou seja, ele era contra a religião. Ele acreditava que a religião não deveria existir dentro do regime socialista. Então, se você procurar todos os países que vivem o socialismo, as religiões são perseguidas. Você pegar Venezuela, Cuba, entre outros, não vou citar a Rússia aqui, porque a Rússia é um país muito fechado, mas também lá é difícil você exercer uma fé. Lá é o comunismo, né? É um pouco diferente, tem algumas diferenças ali. O ponto é que essas ideias, em tese, desconstroem o que Deus fez para nós. A criação, né? A vida após a morte, que foi, no caso aqui, Allan Kardec, que tenta desconstruir que você não precisa se converter. Porque você vai morrer, vai voltar num cachorro, vai voltar num outro ser, ou mesmo num ser humano, para tentar viver melhor e evoluir na sua alma até o infinito. Então, e Karl Marx, que prega a junção da igreja com o Estado e a destruição completa da fé das pessoas. Nós temos alguns... Eu vou citar um exemplo aqui de um período onde a gente não podia... a gente não tinha acesso à Bíblia. E hoje ela está aqui disponível para qualquer um. Você chega numa sala, às vezes tem uma Bíblia aberta lá. A pessoa deixou a Bíblia aberta lá, mas você perguntar para ela, às vezes ela nem lê. Entendeu? Mas está empoeirada lá, mas ela está lá, está disponível para a pessoa. O que a gente chama de Idade das Trevas, o período medieval, ele foi tido como obscuro, tomado pelas crenças ditadas pela Igreja Católica, que desprezava o pensamento racional e que não teve produções intelectuais de relevo. Nessa época da Idade Média, você teve muito pouca literatura que, de fato, tem alguma relevância. Não tem. Você procurar, não tem. Por quê? Porque as pessoas viviam naquilo que diziam para elas, porque elas não tinham acesso à palavra de Deus. Não tinham. Você tinha a perseguição daqueles que... Né, Martim Lutero foi dessa época. Ele foi da Igreja Católica, ele saiu da Igreja Católica e ele passou a transcrever, vários outros também transcreveram partes da Bíblia, e a Bíblia era feita desse jeito, você ia correndo atrás ali, as pessoas se uniam, se juntavam para você poder ter acesso à palavra de Deus, para você poder ouvir, porque também tem a questão essa época essa idade das trevas, a época medieval, hoje a gente ainda tem pessoas que não têm acesso a ler, escrever, a saber, ser alfabetizado. Ainda existe isso, a gente tem no nosso país e tem em vários outros também. Então,
Naquela época isso era muito, muito mais acentuado. Então, aqueles que sabiam ler e escrever eram pessoas diferenciadas nessa época. E muitas pessoas dessas que sabiam isso eram pessoas do clero, pessoas da igreja, porque eles tinham acesso aos manuscritos bíblicos e podiam estudar. Então, nessa época tinha o chamado, acho que salvo-conduto, que você podia comprar, você podia pecar e, eu vou fazer tal coisa. Quanto que é? E era vendido o perdão para você. Tá perdoado aqui, você paga X, e isso ia para os cofres da igreja, obviamente. Isso está certo? Obviamente que não. Se as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, elas fariam isso, elas pagariam para não precisar se importar com o pecado? Não, obviamente não. Teve uma época na minha vida, antes de eu conhecer minha amada esposa, eu trabalhei numa empresa e lá eu conheci uma moça que era TJ, uma testemunha de Jeová. E assim, houve interesse da minha parte, da parte dela, só que os nossos amigos testemunhas de Jeová, eles não se relacionam com pessoas que não são da igreja deles, na verdade é organização, né? Eles não se chamam igreja, enfim. E assim, eu falei, não, vamos estudar aí, vamos ver, vamos estudar sobre, vamos ver o que você me diz, o que diferente eu aprendi desde que eu me formei, desde quando eu nasci. Eu sou adventista, eu sou nascido na igreja, meus pais, hoje meu pai não está aqui, mas eu nasci na igreja adventista, e foi um choque para mim, os ensinamentos deles, porque eu falei, não, vou aprender, porque eu não posso dizer que eles estão errados sem eu estudar antes. Então, eu estudei muito sobre eles. Na época, teve um livro que eu li, e eu pedi muita ajuda para um irmão aqui da igreja, que não está aqui hoje, que é o Juninho. Ele me ajudou bastante. Toda vez que ela mandava alguma coisa para mim, eu falava ao Juninho, isso aqui. Ele, não, olha aqui, manda essa passagem para ela. Aí, ficava nisso. Ela mandava um negócio para mim, eu mandava para ela. E daí a gente ia, eu ia refutando as coisas que ela falava para mim. Por quê? Mas isso tudo com base na Bíblia. Mas eu não tinha o conhecimento base para eu poder, às vezes, conseguir responder ela na mesma hora. Então, eu falei, não, vou procurar aqui, vou estudar e depois eu te falo. E foi assim durante bons meses. E a irmã que também me ajudou nessa época foi a Docassi, que ela me emprestou um livro. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, chama Radiografia do Jeovismo. Cara, o livro destrincha todinho, assim, tem alguns trechos em grego, né, que você tem as traduções da Bíblia e tal. É muito, muito interessante o livro. Lógico que é um livro complexo de estudar, mas vale a pena, para quem tiver interesse, né? Tem uma coisa que é uma curiosidade sobre a Bíblia deles. Às vezes a gente tem uma Bíblia deles e não sabe. Na Bíblia deles tem algumas coisas que são diferentes. Meu pai me deu uma. Tá escrito lá, as palavras em parênteses foram inseridas para completar o sentido. Ou seja, a Bíblia deles é diferente da nossa. Então tem coisa ali que está escrito que, com a palavra que está escrita em parênteses, muda o sentido da frase, muda o sentido da sentença, muda o sentido daquilo que está escrito. Eu vou citar, por exemplo, João 1:1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na Bíblia deles, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. E um Deus está escrito em minúsculo, ou seja, Deus para eles, Jesus é um Deus menor. Todos aqueles que têm poderes sobrenaturais dentro do contexto bíblico é considerado um Deus menor. Ou seja, eles colocam Lúcifer e Jesus na mesma linha, porque Lúcifer é um anjo, foi um anjo, né? E ele também é um ser que tem capacidades sobre-humanas. Então isso é muito perigoso. Então se a pessoa que é um incauto, uma pessoa que não entende, uma pessoa que não é informada sobre, não conhece, vai ser enganada. Vai ser enganada.
Com pequenas alterações, a verdade vai sendo corrompida e sem o devido conhecimento e preparo daqueles que têm a missão de propagar a mensagem de Deus, nos tornando inaptos, despreparados para essa derradeira missão. A gente tem que tomar cuidado, como eu disse, justamente por causa do que a gente tem que saber para poder orientar as pessoas e não afundá-las mais ainda onde elas estiverem. Né? Hoje nós temos vários tipos de guerras, né, cibernéticas, bélicas, e uma das mais perigosas que a gente vive hoje são as chamadas guerras de narrativa. Você tem uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Isso você fala, caramba, mas o que é verdade? O que não é verdade? Como que a pessoa vai saber disso? Ela vai só saber se ela estudar, se ela pesquisar. Né? Isso em qualquer situação. Hoje, tudo é muito relativo no que diz respeito à informação. Só que, no caso do que está escrito na Bíblia, você não tem dúvida. É o que está aqui e pronto. Então, para a gente poder passar isso para as pessoas, é simples, é só estudar. Né? Logicamente que tem livros mais complexos, tem livros que são mais fáceis de estudar. Apocalipse, por exemplo, é um livro bem complexo de estudar. Daniel também, né, que são livros proféticos, são livros que exigem ali uma pessoa que, se você não souber, procure alguém que sabe mais. Tem um monte de hoje, a tecnologia também nos ajuda nisso. Né? No YouTube mesmo, você tem ali, Rodrigo Silva tem um canal dele. Cara, você procurar ali explicações dentro, tem vários pastores que abordam sobre vários assuntos diferentes. E às vezes, para você poder dar um estudo bíblico, às vezes, poxa, isso aqui eu não entendo bem, poxa, vou procurar. Cara, tem lá. Quem tem ali, quem procura, aliás, quem tem o costume de consumir YouTube, cara, Rodrigo Silva tem um canal lá, que é aquele do Evidências do Novo Tempo e tal. Cara, ele é bom pra caramba. Dá pra saber muita coisa sobre muitas coisas assistindo os vídeos dele. Vamos lá. Eu coloquei, eu nos comparei aqui a combatentes. Eu fui militar 6 anos e vou usar essa figura aqui. Nós somos combatentes de Cristo nessa terra, soldados com um dever, espalhar a palavra de Deus, falar do seu amor e sacrifício por nós. Muita gente não sabe sobre isso. Às vezes parece que é simples. Todo mundo conhece. Pô, eu já assisti um filme ali de Jesus e tal. Às vezes parece que é simples, que dentro do nosso contexto, o Brasil é um país que tem uma presença religiosa muito grande. Mas tem países que não têm. Tem gente que às vezes, dentro, como a gente já comentou, não sabe nem ler, nem escrever, às vezes não sabe nem escrever o nome. Isso, em alguns estados do nosso país, acontece. Então, você vai levar, quando você tem esse tipo de trabalho, logicamente a igreja faz isso, ela leva primeiro aquilo que a pessoa precisa de imediato, né? Comida, água, às vezes vestimentas, né? E depois disso começa o outro processo de evangelização. Essas pessoas que às vezes não tem uma roupa, não tem o que comer, ela vai pensar primeiro e vai pensar em ser evangelizada? Não. Então, isso existe também no nosso país, mas em outros países isso é muito mais acentuado. Tem países que são budistas, tem países que acreditam em Vishnu, a Índia mesmo tem vários deuses, não é só um. Então, esse é o ponto. A gente precisa estar preparado, a gente precisa estar municiado para poder fazer isso. Hoje vivemos num mundo de desinformação, onde as pessoas não se interessam por aquilo que é importante em suas vidas saber. As pessoas hoje são imediatistas, você tem tudo muito mastigado. Eu não tenho TikTok, mas é um negocinho assim, que tem um monte de dancinha, um monte de coisinha lá. Mas tem muita gente que se acha, às vezes, expert em alguma coisa porque assistiu um vídeo do TikTok. Não, vi lá um vídeo lá de plástica e não sei o quê, já sei tudo. Não, o vídeo tem 1 minuto.
Você vai falar para mim que você é um especialista assistindo um vídeo de 1 minuto, de 30 segundos? Não, mas hoje está tudo assim, as pessoas querem consumir tudo mastigado. E a gente não pode ser assim também. A gente precisa ter base para a gente poder passar o que a gente precisa para as pessoas, né? Hoje vivemos num tempo em que a sociedade é imediata. Eu já falei sobre isso. A gente tem, eu dei uns exemplos aqui, youtubers, tiktokers, instagramers e por aí vai. A gente tem o costume de seguir essas pessoas dentro dessas redes sociais, né? Seguimos pessoas nessas redes, mas a maioria das pessoas não seguem aquele que criou tudo, Deus, nosso Salvador e Redentor. Muitos não entendem o sacrifício de Jesus na cruz. Escutam o nome, mas não entendem o significado de sua missão nessa terra e, por consequência, não reconhecem seu sacrifício. Isso acontece. E isso só vai mudar através do conhecimento. O conhecimento evita o efeito manada, não seguir algo porque outros seguem ou simplesmente para estar em um grupo. A gente não tem que estar preocupado em fazer parte de nenhum grupo. Tem um grupo do trabalho, se eu falar essas coisas aqui, o pessoal não vai gostar de mim. Cara, aqui eu não sou um exemplo de simpatia e alegria, mas o ponto é que eu fui militar 6 anos e lá, no começo, recruta é que nem um bicho, um cocaí, parecido com... Cara, parece que alguns eram guiados pelos instintos mais primitivos que tinha. A pessoa, a gente terminava o recrutamento, o cara ia ele ia pro alojamento, tomava banho, acabava o recrutamento, ele ia pro rancho comer, ele voltava pro alojamento, tomava banho, o CTA, todo mundo conhece, é ali perto da Nelson Dávila, todo mundo sabe o que tem lá no Nelson Dávila. Cara, era 230 caras, com exceção de alguns, obviamente, e não dava aquela rua ali assim, enchia todos os... Vocês imaginam o que era, né? E assim, eu já fui convidado para essas coisas, na época que eu estava lá. O cara falou, pô, vamos lá, Paiva, meu nome de guerra na época. Vamos lá, Paiva, vamos lá, pô, vamos lá, pô, se divertir, não sei o quê. Aí teve uma vez que já falou, cara, nem chama ele não vai, não adianta chamar ele, porque ele não vai nesses lugares com a gente. Depois disso, não chamaram mais. Eu quero fazer parte disso? Não. Ia ser bom para mim? Não. Então, quando algo não é bom, não tem que fazer parte, entendeu? Você pode estar dentro de um ambiente e não fazer parte dele. Eu estava lá para outros propósitos que não fazer essas coisas. E isso era uma coisa dentro da caserna, o Jonas sabe, isso é bem comum. O Jonas também serviu. Isso é bem comum. Situações extraconjugais, isso aí dentro do quartel é normal. Você olha para o quartel e fala, pô, o cara fardado ali, padrão, não sei o quê. Não. A vida do cara é uma e o militarismo é outra. Então, fora da farda, a pessoa faz um monte de coisa. E dentro dela também. Esse efeito manada que eu falei é justamente... já tiveram experiências com uma pessoa só, dentro de um ambiente, e só ela não era ciente daquilo que estava acontecendo. E todos deram a mesma resposta, e essa pessoa, mesmo sabendo que essa resposta estava errada, ela também seguiu essa pessoa. Ela seguiu todo mundo. Por quê? Porque ela viu que todo mundo estava dando a mesma resposta, e ela seguiu, por quê? Porque ela ia ser diferente ali dentro da situação. Mesmo ela estando errada, sabendo que estava errada, ela seguiu estando errada. Então, essa questão de a gente saber o que está fazendo, saber o que está falando, é importante também para isso. Conhecimento salva das bombas do mundo. A gente tem um monte hoje de relativizações do que está certo e do que está errado. Sociais e doutrinárias. A gente tem hoje coisas que se aceitam na igreja, que obviamente a Bíblia contesta, que está errado, mas as pessoas não têm mais, ou não têm coragem, ou não sabem que está errado. Né?
Estudar a Bíblia evita os desvios de doutrinas. Isso serve para todos nós, inclusive aqueles que não são adventistas, porque também tem pessoas lá fora que têm coração sincero, que têm um coração voltado para Deus. Isso não é uma exclusividade só dos adventistas, certo? Então, a gente tem pessoas que eu conheço que são pessoas crentes, são pessoas tementes a Deus e que não estão dentro da igreja adventista. Falando de nós, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Quem sabe um dia essa pessoa também esteja aqui. A ausência de conhecimento também nos corrompe aos poucos. Somos como vasos vazios e o conhecimento é o que nos preenche. Então, o que você consome é aquilo que você vai ser. A criança, quando o meu filho tem 2 anos, 2 anos e meio. Tudo que ele ouve, ele repete. É uma esponjinha. Ele vai falando, você vai falando, ele vai repetindo. Se você falar uma coisa errada, ele também vai entender que aquilo, ele vai repetir e vai entender que aquilo é tranquilo, porque você está falando, você é a referência dele, né? Então, aquilo que a gente consome nos preenche. Se a gente consome coisa boa, nós teremos coisas boas para passar, para transmitir. Se a gente consome coisa ruim, coisa inútil, nada de útil também vai sair da gente. Eu vou falar para vocês abrir a Bíblia, 2 Pedro 3, 17 e 18. Todo mundo achou? Amém. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro disse isso lá atrás, e vale até hoje para a gente, né? Tem outro aqui, João 7, 16, 17 e 18. João 7, 16, 17 e 18, que a gente vai ler. Então, 7. Todo mundo achou? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Amém? Então, isso foi Jesus que disse, né? Jesus disse que a gente tem que não falar por nós, a gente tem que falar por quem nos enviou. Quem nos envia a cumprir essa missão é Deus. Então a gente tem que falar inspirado por Deus, não pela gente. É verdade que muitas teorias, doutrinas que supostamente derivam da Bíblia não se fundamentam em seus ensinos, sendo na realidade contrárias ao que se aceita como inspiração. Isso tem sido uma dúvida e confusão para muitas pessoas. Não se pode, entretanto, atribuir a causa disso à palavra de Deus, mas sim ao fato de ter sido pervertida pelo homem. Isso aqui quem disse foi Ellen White, Caminho a Cristo, página 109. Então, isso já existia lá na época dela, existiu na época de
Jesus Cristo, existiam falsos profetas, existiam adivinhos, feiticeiros, adivinhadores e por aí vai. Na Idade das Trevas, como eu já citei, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Hoje nós temos em abundância. E daí a pergunta, damos o devido valor? A gente valoriza o que a gente tem? Hoje tem Bíblia, essa aqui é a Bíblia missionária, que eu ganhei quando eu me batizei, eu e minha esposa há um tempo atrás. Muito útil, muito boa, tem bastante coisa, explica bastante coisa. E tem vários tipos de Bíblia, para cada situação você tem uma Bíblia. Antigamente você não tinha nenhuma, você não tinha nada, você tinha que... Você juntava um manuscrito aqui, você juntava outro. Na época na Idade das Trevas que eu citei aqui, eles não tinham isso. Além de não saber ler, literalmente trevas. Você ficava no escuro. Você tinha que ouvir alguém que você tinha que confiar para você poder dizer, não, isso aqui, esse cara está certo, tem coerência com o que ele está dizendo. E trechos da Bíblia eram contados e as pessoas memorizavam as coisas. E elas passavam para outras pessoas, né? Eu cito aqui, conhecimento do mundo também é importante. A gente tem que ter profissão, a gente precisa de saber de ofícios para a gente poder ter a nossa subsistência. A gente precisa viver nesse mundo, como eu já disse, sem fazer parte dele, de certa forma, né? A gente tem que trazer outras pessoas ao conhecimento, à luz, eu ouvi isso lá na época das testemunhas, que o conhecimento é uma luz que brilha cada vez mais. Usando esse termo aqui, quanto mais você estuda, mais você vai saber. Quanto mais você souber, melhor você estará preparado para transmitir o conhecimento a outras pessoas. Isso a gente pode aplicar na nossa vida. Quanto mais você souber de alguma coisa, melhor professor você vai ser. Os melhores professores que eu tive na faculdade eram aqueles que sabiam, que estudavam mais. É o cara que era tipo pós-doutor, que era doutor, era mestre. E assim, o cara não parava nunca de estudar. Por quê? Porque era necessário. Constantemente, as situações, a nossa sociedade vai se desenvolvendo de uma forma que a gente precisa saber mais para poder abordar de forma diferente as pessoas, para a gente conseguir atingi-las. Não é todo mundo que você vai atingir de forma igual. Se eu tiver que evangelizar o Alan, por exemplo, vai ser de um jeito. Se eu tiver que evangelizar minha mãe, vai ser de outro. Se eu tiver que evangelizar, por exemplo, a Daiane, vai ter um padrão ali parecido, mas dependendo da situação, você vai ter que se modificar, você vai ter que se adequar. A gente tem na sociedade muitos exemplos de como o conhecimento pode ser usado para o bem e também para o mal. Eu cito aqui, não sei se todo mundo conhece, eu li isso na época, eu li esse livro na época dos desbravadores, chamava Sonhando Alto, que era de Ben Carson, né? O nome do autor, e ele, a história dele é muito bonita. A mãe dele ficou ali, você vai estudar, e ele se tornou um neurocirurgião, e ele foi o primeiro a conseguir, ele é adventista, né? Ele foi o primeiro médico a separar gêmeas siamesas unidas pela cabeça. Então, parte foi de tanto ele estudar, e parte foi porque Deus o auxiliou ali, deu ali sabedoria a ele, para ele poder fazer aquela cirurgia e mudar a vida daquelas pessoas, daquelas crianças. Que mostra que conhecimento pode, para mudar a vida das pessoas, se permitirmos que Deus nos use para canalizá-lo em sua obra. Então, o conhecimento que a gente tem, seja ele qual for, dentro da nossa profissão, também pode ajudar as outras pessoas, né? A gente pode usar os dois juntos. A gente precisa estudar para poder viver nesse mundo, mas a gente precisa estudar a palavra de Deus para ir além dele, né? Aí eu já dou um exemplo ruim. Coaches que pregam a prosperidade. Nós temos vários aí. Tem um vídeo, não vou citar o nome da pessoa, mas o cara tentou curar uma paralítica num evento dele lá. Não sei se alguém já viu o vídeo. O pessoal levantou a mulher tremendo na cadeira, não conseguiu.
Eu coloquei aqui o termo jogou um verde, porque se tivesse acontecido, ele teria ganhado milhões de seguidores a mais do que ele já tem, mas ele usando ali a situação daquela senhora como uma forma de se alavancar dentro do segmento que ele está inserido. Então as pessoas hoje também são oportunistas, usando a palavra de Deus. Uma pessoa dessa, que mistura negócios com fé, tem um monte hoje. Tem várias. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi alguns irmãos nossos assistindo, às vezes, um vídeo de uma pessoa, de um pastor, às vezes, de outra religião, que tem um que eu acho engraçado pra caramba. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele tem a cabeça toda branca. Acho que é Cláudio Duarte o nome dele. Cara, pensa nas mensagens que o cara é engraçado, o cara é carismático. Só que tem coisas, se você assistir o podcast que ele deu, as crenças dele são completamente, tem um monte de coisas que são contrastantes com o que a gente acredita. E às vezes você vai seguindo um cara desse e fala, poxa, o cara é legal, tal, mas quando você vai pegar de fato o que ele acredita, o que ele prega, não tem nada a ver com o que a gente acredita, com o que está escrito na Bíblia. Justamente por quê? Porque a interpretação do ser humano é falha. A interpretação também pode ser oportunista. A pessoa pode citar algumas coisas, mas não citar outras. Exemplo, o que é difícil não se cita. Você vai ter que guardar o sábado. Não vai trabalhar sábado. Você vai ter que parar de comer certas coisas. Você vai ter que deixar de ter certos hábitos. Isso aí vai deixando a coisa mais difícil. Então, esses assuntos não são abordados. Você foi em algum lugar, por exemplo, tem uma igreja que é muito legal, que eu já fui, que é lá na colina, lá, na igreja da cidade. Cara, o culto é legal pra caramba. Muito legal, mas as mensagens, elas são superficiais. A gente não tem profundidade em nada. Você não tem, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Só fala do que é maravilhoso, de que Deus é bom, que Deus é misericórdia, que se você se arrepender, você vai para o céu. E é isso. Mas o que você tem que fazer para isso, não se fala. Isso é muito perigoso. Porque a pessoa acha que só porque está indo para a igreja que está tudo certo. E não é. Tem mais um exemplo aqui de uma pessoa que também é ruim, né? Que vende feijão mágico. Já vendeu terreno terreno no céu. A pessoa, para poder acreditar numa coisa assim, tem que estar muito desinformada. Muito desinformada. Tem gente que dá carro, dá casa. É isso que Deus pediu para a gente? Não. Se a pessoa procurar saber, ela ia saber que isso não é verdade. Né? Eu vou citar só mais uma passagem aqui. Apocalipse 22, 18 e 19. Versículos 18 e 19. A gente está acabando já, tá? Minha esposa amada aqui está me... Todo mundo achou? Amém? Aqui, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, daqui a gente não pode mudar nada, nem pôr e nem tirar. Uma curiosidadezinha aqui no final. Benefícios de exercitar o cérebro. Né? Estudar traz benefícios, além de conhecimento. Ajuda na prevenção de doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer. São doenças que hoje nós temos em abundância nas nossas vidas. Nós temos parentes, amigos, conhecidos, enfim. E são doenças que destroem o sistema nervoso central, destroem
os neurônios. Eu não sei se vocês sabem, mas os neurônios são as únicas células que nós não conseguimos recuperar. Você só perde. A partir do momento que você nasceu, já começa a morrer. E elas não nascem mais. Então, imagina um fio elétrico. Queimou um aqui, a informação já vai ter que ser transmitida e procurar um outro caminho para ela conseguir chegar no destino dela. É assim que funciona o nosso cérebro. Os neurônios são interligados, são vários. Cada parte do nosso cérebro tem uma função e cada parte dela tem um percentual dessas células. E elas vão morrendo. Conforme você vai estudando, conforme você vai exercitando seu cérebro, você mantém mais tempo elas ativas e você vai ter mais lucidez, mais tempo. Vai ser sábio mais tempo. Estima-se que o cérebro humano tem, em média, 86 bilhões de neurônios. Devemos exercitar esse maravilhoso dom que Deus nos deu, né? Usar nossos cérebros para sermos instrumentos na propagação do Evangelho eterno, e há muitas formas de se fazer isso. Nossos trabalhos, pregando, dando testemunho de nossa fé através de ações, das nossas ações que devem refletir nossa fé. Não é só falar. O que a gente vive, a pessoa tem que ver. Você tem que refletir a fé que você prega. Exemplo, eu falo que eu sou adventista, eu chego lá no condomínio lá com um funkão, com os vidros tudo baixado, eu vou olhar e falar, cara aí, não dá, né, meu? Enfim, eu estou dando um exemplo bem exagerado, mas é isso que as pessoas não podem ver. Então, eu vou citar mais uma passagem, João 8,32, não precisa procurar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase tem sido muito usada de forma errada no contexto do nosso país hoje. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Não podemos usar levianamente nenhuma passagem da Bíblia, né? Quando a gente tiver que falar, a gente tem que falar com propriedade e saber o que a gente está fazendo, né? Então, que possamos usar da melhor forma essa capacidade que Deus nos deu e não nos deixar ficar ociosos quando temos algo tão precioso, a capacidade de aprender, absorver, transmitir o conhecimento da palavra de Deus nesse mundo que precisa desesperadamente de salvação. Amém? É isso.